Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Na Vibe do Reino. Gente, essa conversa hoje vai ser uma bênção. Então, para você que já não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Ative o sininho, curte, comente e compartilha com seus amigos aí esse vídeo, tá bom? Pode ser, meus irmãos, bem-vindo mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast. E esse podcast de hoje, ele vem recheado de coisa boa. Muita palavra de Deus, muito direcionamento do Espírito Santo para a sua vida. Não saia da frente da sua tela, porque o nosso convidado aqui de hoje é uma bênção. Pensa no homem extraordinário, conhecedor da palavra de Deus como ninguém. Tá? Então não saia da frente da sua tela. Nós estamos recebendo aqui hoje o nosso convidado. Ele é pastor, diretor do IBASP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, setor Pedro Ludovico. E também é formado bacharel em teologia pelos Instituto Carisma e Instituto Renascer. Pastor Tiago Cardoso. Pensa no homem de Deus. Bem-vindo, pastor Tiago. Muito obrigado, Mateus. Muito obrigado, Daniel. É uma satisfação estar aqui neste podcast extraordinário, na Vibe do Reino. E nós estamos na Vibe do Espírito Santo. Tenho certeza que nós teremos aí uma noite extraordinária, falando muito sobre Deus, falando muito sobre o Espírito Santo e principalmente sobre a sua palavra. Amém. Pastor Tiago é um homem que a gente admira muito, né? Até quando eu fui conversar com ele, Daniel, para fazer o convite para ele estar presente hoje no nosso podcast, eu disse que o assunto que nós iríamos tratar hoje foi me passado assim, de uma maneira mais fervorosa através das ministrações dele. Com certeza. Através dos ensinos dele lá no IBASP. Né? Assim, quando fala em pastor Tiago, a gente já tem uma visão. Né? E essa visão é uma visão de uma pessoa que entende, pelo menos como ninguém que eu conheça, sobre a doutrina do Espírito Santo. Né? Aqui na igreja os meninos até conhecem, o Daniel mesmo sabe, eu falo muito sobre o Espírito Santo, muito, muito. E isso o Senhor me impulsionou muito a ser um pregador sobre o Espírito Santo. Quando a gente foi falar sobre os temas, né, falou, moço, o homem tem bagagem, o que a gente vai falar? Exatamente. Aí eu coloquei alguns temas, o Mateus já falou, não, pneumatologia. Pneumatologia. O que é isso, Mateus? Pneumatologia. Nós vamos ouvir do nosso professor. Rapaz, isso aí uma pergunta que muita gente me faz, né? O que é pneumatologia? Alguém pensa que é alguma ciência voltada para a medicina, sim, porque nós temos alguns, né, assuntos que começam justamente com essa palavra grega, pneuma, mas na verdade pneumatologia é a junção de duas palavras gregas, né? Pneuma, que quer dizer fôlego, espírito, sopro, e logia, que quer dizer estudo ou tratado. Logo, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. É o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, das suas obras, seus nomes, os dons do Espírito Santo e tudo que abrange. É verdade que por mais que estudemos, né, essa disciplina ou qualquer outra disciplina teológica, jamais vamos conseguir exaurir e esvair, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Sim. Hoje só de você ver aí a gente vai ter uma aula. Hoje não é qualquer conversa que vai ter aqui hoje, não. E você que estiver acompanhando aí, vai deixando seus comentários, né, como a gente sempre fala, né, daquilo que você está aprendendo nesse podcast de hoje, nesse nosso episódio, porque com certeza vai agregar muito, muito ao nosso conhecimento e ao seu conhecimento que está aí nos assistindo. Amém? Pastor Tiago, nós vamos começar então com a progressão de assuntos, né, para a gente iniciar desde o princípio. Ok. Né, essa doutrina, pneumatologia, ela vem falar da pessoa do Espírito Santo, mas nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo ela não age somente no Novo Testamento. Não mesmo. Ela tem as suas ações, e como tem as suas ações também no Antigo Testamento. Com certeza. Quais foram assim as formas e nomes que se dava ao Espírito Santo no Antigo Testamento? Boa pergunta, Mateus. Inclusive, aproveitando a sua pergunta, eu gosto sempre de fazer essa observação na primeira aula de pneumatologia, acerca da doutrina do Espírito Santo. O estudo acerca do Espírito Santo, ele ficou, de certa forma, negligenciado por muitos séculos.
A gente percebe isso no credo apostólico, por exemplo, né? Quando a gente vai para o credo apostólico, nós temos lá o credo falando de Deus Pai e a sua obra, do Deus Filho, né? Jesus e a sua obra. Só que quando vai falar do Espírito Santo, só fala apenas do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Sim. Alguns estudiosos dizem que a primeira obra relevante acerca do Espírito Santo, ela veio ser tratada em meados do século XV para XVI, com João Calvino, que passou a ser chamado de o pai, né, da teologia do Espírito Santo. Logo depois nós vamos ter outros escritores, outros teólogos puritanos, né, como John Owen, e no século XX talvez a obra mais completa daquele que é considerado o maior teólogo do século XX, maior no sentido de relevância, de conteúdo, não seja melhor, que foi o Dr. J.I. Packer, né, que escreveu Na Dinâmica do Espírito, que eu inclusive recomendo para você que está acompanhando o nosso podcast. Uma obra completa. Então a gente percebe que por 15 séculos aproximadamente não se dava tanta vazão ou relevância à doutrina do Espírito Santo. Por isso que até hoje nós temos muitas confusões acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca das suas obras, né? Muitas religiões citam que ele é apenas um poder, é uma força de Deus, e na verdade ele não é um poder apenas, ele não é uma força, ele é Deus, ele faz parte da doutrina da Trindade. Nós cremos que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos, as mesmas qualificações, as mesmas obras que tanto o Pai e que tanto o Filho tem. Mas agora, voltando para a sua pergunta, a gente percebe o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, especialmente no primeiro capítulo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito, e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mostrando já uma ação dele, né? Uma ação em movimento, executando aquilo que o Pai ordenava, né? O Pai ordenava, o Filho criava e o Espírito Santo executava. Assim que nós cremos nesta junção das três ações dos três, né? Como as pessoas da Trindade. E aí a gente tem o Espírito Santo sendo chamado no Antigo Testamento de Espírito de Deus, de Espírito do Senhor, de Espírito de Jeová, de Espírito de fortaleza. Por exemplo, em Isaías capítulo 11, nós temos pelo menos 7 nomes dados ao Espírito Santo, né? Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de graça e tantos outros, né, que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Amém. E é interessante ver essa questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. O senhor até falou sobre algumas denominações, né, que hoje ainda não acreditam como sendo Deus. Sim. O Espírito Santo como sendo Deus. Mas aquelas que não são da doutrina da Trindade, né, não acreditam na Trindade, né, são unicistas, né, e tem toda essa questão. E assim, a gente vê as ações do Espírito Santo de uma forma muito ampla no Antigo Testamento. E clara. Né, e clara. Né, e cita pra gente aí, pastor, para quem está nos assistindo, algumas dessas manifestações no Antigo Testamento, além dessa de Gênesis, sim, que é a primeira, né? Claro. Além dessa que denota que realmente ele é Deus. Sim. Todas as vezes, né, que a gente percebe Deus falando, se manifestando, ele sempre fala na pluralidade das pessoas. Não são 3 deuses, né, como até os unicistas você citou. Mas vocês são 3 deuses. Não, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Exato. São 3 pessoas que subsistem em um único Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus resolve tirar o espírito dele, do homem, né, ou resolve destruir a terra, ele disse: desçamos, porque o nosso espírito não permanecerá mais com o homem. O meu espírito não permanecerá mais com o homem. Né? Ele percebe, façamos, né? Deus sempre falando no plural. Mas a gente percebe ações do Espírito Santo, além de Gênesis 2, nós percebemos a ação do Espírito Santo em Êxodo, por exemplo, na vida de Moisés, na vida de homens como Bezaleel, que confeccionou a arca, que construiu utensílios, né, que foram cheios do Espírito. Nós temos uma ação do Espírito Santo do Antigo Testamento, quando Moisés, orientado pelo seu sogro, ele escolhe 70 homens e o texto diz que do Espírito de Deus, né, que repousava sobre Moisés,
foi compartilhado com esses 70 homens, por exemplo. Nós temos o Espírito Santo atuando na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo, né? Porque, como bem diz J. Packer nesse livro Na Dinâmica do Espírito, qual é o principal papel do Espírito Santo? Dentre tantos, manifestar a presença de Deus. Então, todas as vezes que a presença de Deus se manifestou em um ambiente, em um lugar, em uma pessoa, foi uma ação direta pelo Espírito Santo. Um outro exemplo clássico de uma ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é a visão do Vale de Ossos Secos. Ali está bem claro, quando Ezequiel profetiza 2 vezes. A primeira vez ele profetiza, os ossos se juntam, vem pele sobre os ossos, vem carne, vem nervos. Ele vai profetizar outra vez, e aí ele vai profetizar agora ao Espírito. Ó Espírito, sopra os 4 ventos, né? Vem o vento que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, assopra sobre esses mortos para que vivam. E na hora da aplicação da visão, o próprio Deus deixa bem claro: eu arrancarei vocês da sepultura e colocarei em vós o meu Espírito. Né? Muitos exemplos do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Falou alguma coisa? Hoje eu sou um mero espectador. E assim, no Novo Testamento a gente talvez não, claro, que induzidos por Jesus, a gente tem uma visão um pouco mais carinhosa, digamos assim, do Espírito Santo. Sim. A maneira de ver o Espírito Santo, né? Rogaria ao Pai, ele vos mandará um outro Consolador, auxiliador, né? E aí vai. Esse texto mostra, claro, que a doutrina da Trindade é certa, porque ali tem o Pai, o Filho e o Espírito. Sim. Mesmo texto. E no Antigo Testamento, qual que era a visão dos patriarcas, daqueles que eram levantados por Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo? Uma boa pergunta. Sem sombra de dúvidas, depois que o homem peca, e aí entra Gênesis capítulo 6, quando Deus disse que o Espírito dele não permaneceria mais com o homem, eu vou falar de uma forma bem didática, sem querer teologar demais e querer aqui complicar, mas sem simplificar. O Espírito Santo que foi colocado dentro do homem, porque em Gênesis 2:8 diz que Deus criou o homem, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. A palavra para soprar ali é ruá no hebraico. Escrevendo é ruach. Ali não é apenas o fôlego de vida. Ali é Deus colocando o Espírito Santo dentro do homem. É só olhar para a capacidade intelectual, emocional e também os dotes que Adão recebe a ponto de catalogar nome de animais e ter a comunhão que tinha com Deus antes do pecado. Isso se dá por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é justamente esse elo. Por isso que ele não está apenas sobre nós, mas ele está em nós, para a gente ter essa intimidade, esse contato com Deus. Com a retirada do Espírito do homem, nós temos o que nós chamamos de as 3 preposições do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós vamos encontrar muito a primeira preposição, sobre. O Espírito Senhor estava sobre, veio sobre. Então, primeira é a ideia de que ele capacitava alguém para um trabalho específico e se retirava, né? Nós não tínhamos assim a totalidade. Tanto é que no fato que eu cito aqui em um momento do nosso bate-papo, que Moisés estende as mãos, compartilha daquilo que estava sobre ele, Josué, que ainda não tinha compreendido o processo da comunhão, da intimidade, possamos dizer assim, ele é confrontado por alguém, e alguém diz: Josué, tem 2 rapazes aqui fora aprontando o maior berreiro, e estão dizendo que estão cheios de espírito, estão profetizando, estão gritando. Josué vai até Moisés e diz: olha, precisamos parar os 2 rapazes ali fora, né, que estão, esse tem nome na Bíblia, Eldade e Medade. Aí Moisés, que a Bíblia chama de homem mais manso da terra, conjecturo eu, dá uma risada de leve e diz: Josué, você está preocupado por quê? Por que você está tão nervoso, aflito? Aí Moisés vai expressar um desejo que, penso eu, a partir desse desejo principalmente, e pelo fato de Moisés ter tanta intimidade com Deus, isso foi, lógico que fazia parte do projeto salvífico de Deus. Em um determinado momento o Espírito Santo seria devolvido na sua totalidade para o homem, como veio no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas Moisés manifesta: quem dera que não só os 68 aqui dentro, não só Eldade e Medade lá fora, mas que todo Israel
fossem cheios do Espírito do Senhor e fossem profetas. Ele manifestou isso. Por que manifestar isso? Porque ele sabe que o homem cheio do Espírito Santo, ele vai produzir obras extraordinárias. John Wesley tem uma frase sensacional. Um homem cheio do Espírito Santo, ele evita o pecado. Agora, um homem sem o Espírito Santo, ele amontoa pecado sobre pecado. Ou seja, é o Espírito Santo que trabalha em nós, nos regenerando, nos justificando, nos purificando e faz com que nós evitemos uma vida de pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo peca. O pecado é inerente à nossa natureza, ela é caída. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela evita uma vida de pecado. Então a visão do Antigo Testamento, aproveitando o ensejo, alguns meses atrás esteve conosco o pastor Rômulo Tavares, salvo engano. Isso, Tavares. E ele pregou em reunião de obreiros nossa, pregou em outros momentos, pregou na Escola de Líderes da Juventude Geral. E ele pregou uma mensagem na nossa igreja matriz, no ano passado, em novembro, que eu nunca tinha escutado daquela forma de aplicação. Ele pregou sobre a mulher samaritana. Temos inúmeras mensagens, várias posições extraordinárias. E chega um momento que ele vai falar sobre a fonte que Jesus promete para a mulher samaritana, né? Se você beber da água da vida, vai jorrar em ti uma fonte para a vida eterna. E faz um link depois, alguns dias, quando Jesus está em uma festa em Jerusalém, e Jesus se coloca de pé no último dia da festa e diz: olha, quem tem sede e quiser, venha a mim e beba desta água, porque fluirá dentro de vocês rios de águas vivas. Aí ele faz uma aplicação da fonte para os rios, né? E essa questão do rio fala justamente da plenitude. Aí a gente vai entrar lá na frente sobre os símbolos do Espírito Santo. E ele faz uma conjectura. Nós temos hinos, Mateus, temos pregações. Quando chegar lá, eu quero ver Abraão, eu quero ver Isaac. Tem gente que quer encontrar Eva e também Adão, para ter um particular. Talvez não com um bom sentido, né? Quer saber algumas coisas que eles, né, resolveram, enfim, comer daquele fruto lá proibido. E o pastor Rômulo inverteu. Disse: olha, enquanto a gente foi com essa preocupação de querer ver Abraão, Isaac e Jacó, vocês nunca param para pensar que são eles, quando a igreja gloriosa cruzar os portais, que vai chegar para nós, que vão chegar para nós e irão perguntar: ei, me diz uma coisa, como é ser cheio do Espírito Santo? Como é desfrutar da plenitude do Espírito Santo? Porque eles não desfrutaram disso no Antigo Testamento. Existem ações fragmentadas, específicas, mas a totalidade da ação do Espírito Santo, ela se dá justamente no Novo Testamento. Primeiro na pessoa de Jesus, né, que era cheio de virtude, de poder, e depois na história da igreja primitiva e, consequentemente, aí, no decorrer dos séculos, ele atuando e agindo de uma forma extraordinária como atua até hoje. Quando Deus falava com o próprio sacerdote, né, como é que era esse falar com ele? Era através, né, do Espírito Santo ali, ou como que ele falava com o povo, né? Na verdade, existiam algumas classes específicas com quem Deus falava, ou a quem se manifestava. Tanto que a gente sempre cita, né? Reis, profetas, juízes, sacerdotes. Tem um episódio, a sua pergunta é boa, Daniel, em que Moisés vai para o Monte Sinai receber todas as instruções, né, espirituais, civis, morais para o povo de Israel. E quando Moisés desce do monte, o povo pede para eles cobrirem a face, porque ele estava aguentando olhar para os Moisés de tão resplandecente que estava. E chega um momento que o povo chega a pedir, curiosamente, para Moisés, um pedido inusitado que não entendo até hoje: olha, Moisés, nós queremos que você seja o porta-voz de Deus, porque nós não temos condições de ouvi-lo, porque nós sentimos medo, sentimos pavor. Então, Deus falava com Moisés, e Moisés transmitia ao povo, né? E a mesma coisa acontecia com algumas classes. Nem todos os sacerdotes ouviam diretamente a voz de Deus. Por isso que apenas um único homem, chamado de sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes, entrava no lugar santo, oferecia um sacrifício e expiação pelo povo. Para a gente ver o quão precário era a relação dos homens para com Deus. Eram algumas pessoas. Hoje não. Hebreus capítulo 10, a partir desse 19, diz que todos hoje, todos nós, pelo sangue de Jesus,
temos ousadia de entrar aonde apenas o sumo sacerdote entrava. Então essa era a diferença daquele momento veterotestamentário para esse momento que nós chamamos de neotestamentário. Sim, e o comentário que o senhor fez anterior me abriu aqui uma dúvida. Em relação àquela frase de Paulo que ele diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Sim. O senhor citou no comentário que o Espírito Santo, na criação do homem, ele já foi soprado no homem, né? Sim. Em que momento se deu? Foi na hora do pecado, da queda? A retirada? Isso, e como é que funcionou essa retirada? Foi total? Foi parcial? Nós acreditamos que foi total. Total para depois ser devolvido de forma parcial, como nós já discorremos aqui, né? E sobre. Nós vamos entrar depois nas outras duas preposições para totalizar as três. Então, a partir do momento que o homem peca, automaticamente ele perde a sensibilidade que o próprio Espírito causa. Nós percebemos isso na sequência de ações e reações de Adão. Sim. Assim que Adão peca, ele faz o quê? Ele se esconde, ele percebe que está nu, ele sente vergonha e medo de Deus. E ali nós vemos uma ação extraordinária, porque Deus vai ao jardim, como de costume, diariamente ele fazia isso. Em Gênesis capítulo 3 está registrado isso, a partir do versículo 6. E ele entra no jardim. Todos nós concordamos que Deus é onisciente. Sim. Ele sabe todas as coisas? Com certeza. Agora, eu vou virar o entrevistador e vocês, aqueles que responderão a minha questão, a minha pergunta. Olha só. Se Deus sabia e sabe todas as coisas, por que quando ele entra no jardim ele pergunta: Adão, cadê você? Boa pergunta. Boa pergunta. E eu já ouvi essa resposta, mas não estou me recordando, pastor. Mas eu já ouvi algo nesse sentido. A pergunta de Deus ali é o que nós chamamos de pergunta retórica. Sim. Deus sabia a resposta. Ele queria ver talvez uma atitude de Adão? Ele estava dando uma oportunidade a Adão. Estava dizendo: Adão, eu até descontraio quando eu falo sobre esse assunto. Eu sei o que você fez no verão passado. Adão, onde você está? Por que você não está no lugar de sempre que te encontra? Cadê você para aquele nosso relacionamento, nosso contato? Aí nessa hora Adão vai responder: Senhor, eu percebi que o Senhor estava chegando. Tive medo. E Deus vai perguntar: por que você se escondeu? Por que você tem medo? Porque eu estou nu. E aí começa toda aquela série que nós conhecemos. Então, a primeira coisa que nós percebemos quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, a gente tem medo de Deus, a gente se esconde de Deus, a gente foge de Deus. Por que quando ele pergunta, ele fala para Deus, né? Não direciona certinho no pecado. Deus, eu pequei. Por que ele direciona nessa palavra? Eu estou nu. É uma boa pergunta. Eu achei até que você ia complementar. Perceba, e isso é um problema crônico. Dificilmente, principalmente quem está com essa insensibilidade, com essa indiferença, ele confessa: eu pequei, eu me escondi porque eu infringi aquilo que o Senhor havia me orientado. Veja que Adão faz o que muita gente faz até hoje: transferências de culpabilidades. É verdade. Eu me escondi, estou nu porque comi da árvore que o Senhor havia proibido. E foi a mulher que tu me deste. Ele culpa Eva e, consequentemente, Deus. Ele diz: se o Senhor não tivesse me dado esta mulher, e uma vez esta mulher não tivesse me dado o fruto, eu estava aqui, tranquilo, cuidando de bicho até hoje. É o ser humano. Ele sempre quer terceirizar. Não, eu caí porque aconteceu isso, eu fiz isso porque alguém... Não, ele nunca assume. Não, eu caí porque eu fiz. Porque eu quis. Porque eu desrespeitei o preceito que Deus estabeleceu. É interessante uma pergunta que eu estava até comentando com um rapaz hoje na barbearia. E aí a gente entrou nesse assunto do nada lá e conversando. Quando o Adão peca, ele se direciona para Deus como ele não direciona diretamente, né? Eu pequei. Sim. E aí ele começa a colocar culpa, né? Isso. Coloca culpa e tal, foi a mulher que tu me deste, isso que o senhor falou. É interessante porque, gente, quando o Adão ele se direciona para Deus de uma forma sabendo quem que Deus era, sabendo tudo que ele poderia fazer, às vezes até perdoar, porque ele não perguntou aquilo à toa, né? Ele não perguntou aquilo à toa, né? Ele poderia muito bem ser total diferente. Sim. E aí ele reage dessa forma com Deus, né?
É o que a gente vive hoje mesmo. E quando a gente começa a pensar, a gente não para de criar problema para Adão, né? Talvez se a resposta tivesse sido outra. Aí só aumenta a fila, né? Só aumenta a fila. E assim, tirando algo um pouquinho do nosso irmão Adão, vamos lembrar de um outro camarada da Bíblia que nós temos uma admiração quase que unilateral sobre esse personagem, o próprio Davi. Quando Natan é enviado por Deus para repreender a Davi, e Natan sabiamente conta uma parábola para que Davi desse uma sentença. Sim. Ele conta uma parábola de uma pessoa, né, na segunda pessoa, e depois ele pergunta: e aí, Davi, o que você faria com um homem desse, injusto? Davi diz o quê? Este homem é digno de morte. Na hora que ele sentencia, Natan diz: este homem é você. Aí ele cai em si. Aí ele vai escrever um dos salmos mais poderosos, que faz alusão ao Espírito Santo, inclusive. Ele vai, né, confessar: olha, Senhor, contra ti somente pequei, tem misericórdia de mim, em pecado me concebeu a minha mãe, e purifica os pecados, renova em mim um espírito reto, coloca em mim um coração novo. E ele chega no ápice da oração: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim, em hipótese alguma, o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia o valor de ter o Espírito Santo. Em uma época que o Espírito Santo trabalhava de uma forma, como nós falamos aqui, fragmentada, específica, parcelada. Quando Samuel, vou utilizar essa garrafinha aqui do Homens de Honra, viu? Espero que o pastor Josué veja logo esse podcast. Está aqui, meu pastor, Homens de Honra, nosso congresso muito breve, da DIPEL. Homens da DIPEL é outro nível, hein? Imaginemos que aqui seja o recipiente de azeite que Samuel carregava. Quando Samuel deita o azeite na cabeça de Davi, Davi faz alusão a isso: olha, que o azeite possa escorrer pela minha barba e fazer com que o cálice transborde, ou óleo, né, como a gente queira chamar. Azeite barra óleo, ou óleo barra azeite. O texto diz: e a partir daquele momento, ou seja, depois que Samuel deitou o azeite sobre Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar ali tomou posse, ou seja, o Espírito Santo abraçou Davi e disse: tu és meu. E até uma teologia poética que diz que os dois homens no Antigo Testamento que mais foram cheios do Espírito foi Moisés e Davi. Quando Davi, antes dele ser ungido rei, ele derrota ali um leão e o urso, né? E aí eu ouvi palavras já falando sobre isso, que o Espírito se apoderou de Davi e ele derrotou. Certo. O que dizer sobre isso? Era o Espírito Santo ou realmente era a força humana? Espírito Santo. Então ele já tinha um contato com o Espírito Santo antes mesmo de o óleo ser derramado. Apesar de Deus ter retirado o Espírito Santo do homem, o Espírito Santo jamais deixou de atuar e fortalecer os homens em momentos específicos, como foi neste caso Davi. Lógico que, humanamente falando, jamais ele conseguiria, né, rasgar um urso ao meio e matar o tão temido leão que é o rei da selva. Então ali é uma obra estritamente do Espírito Santo fortalecendo Davi. E a gente vê essa questão de força, né? Sim. Força mesmo da forma natural, lá em Sansão também, né? Que não era uma força natural, sim, passagem, né? Era uma capacitação por meio também do Espírito Santo. No final ali da sua trajetória, no seu último ato, ele vai pedir para Deus dar mais uma vez a porção, né, do Espírito. E ali ele derrota ali com a sua força que vem do Espírito, né? E a sua colocação, Mateus, sobre Sansão é fantástica. Eu gosto muito de um pregador e escritor, e os meus amigos que verão e estão acompanhando esse podcast sabem disso, Alain Brizotti. Alain Brizotti diz que Sansão fez mais no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Sim. Porque ele teve várias oportunidades em vida de exterminar os filisteus, e era o que Deus havia determinado, estabelecido para ele. Sim. Mas ele foi brincando, a gente conhece a história de Sansão. Eu vou aproveitar o gancho para dizer que tem 3 personagens na Bíblia que começam com a letra S, que tinha tudo para dar certo e dar errado: Saul, Sansão e Salomão. Saul, primeiro rei de Israel, conhecemos a história dele, como é que termina. Sansão, um único juiz escolhido por Deus desde o ventre. Esse nasceu equipado com tudo. Sim. Diferentemente de Jefté, que passou um tempo fora, e aí foram buscar por ser filho bastardo. Diferente de outros juízes que foram levantados em situações esporádicas. Sansão foi desde o ventre.
Inclusive, já que a gente aqui veio para falar sobre tudo, né? Foi dito aqui que vai ser uma noite de muitas revelações bíblicas, conhecimento teológico. Amém. É no episódio envolvendo a família de Sansão que nós temos uma ação chamada de ação teofânica. O que é teofonia? É a manifestação de Deus através de seres. Através, né, de seres angelicais, seres inanimados, através da natureza. Um certo anjo, chamado Anjo do Senhor, eu recomendo a pesquisa, todas as vezes que você lê a sua Bíblia e você encontrar a expressão anjo com A maiúsculo, atrelado do Senhor, ali não é um anjo qualquer, ele está dando uma ideia de manifestação teofânica. Então este anjo aponta para o próprio Jesus. Ele aparece a Josué, ele aparece a Abraão. O pai de Sansão recebe a visita desse anjo 2 vezes. Primeiro para falar que Manoá seria pai, e uma segunda vez para confirmar. Na segunda vez que o anjo aparece, Manoá vai perguntar ao anjo: anjo, por favor, me diga o teu nome. A esposa orienta: quando você já apareceu, pergunta para ele qual é o nome dele. Me diga o teu nome, para que quando o menino nascer, a gente conte a história de que o anjo nos visitou para falar do seu nascimento. E o anjo pergunta para Manoá: por que te importa saber o meu nome? Não sabes tu que o meu nome é maravilhoso? Quem é maravilhoso? Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Então Sansão teve tudo isso na sua trajetória, mas escolheu viver de uma forma pregressa, desapontando seus pais e principalmente desapontando e afrontando o Deus a quem escolheu, né? Salomão, que tinha tudo para dar continuidade à história monárquica de Davi, seu nome já diz tudo, detentor da paz. Salomão não sabia o que era guerra, e foi justamente em Salomão que os piores pecados de um rei se manifestou, né? Ou se manifestaram. E eu até digo, né? Quer saber a lista do pecado de Salomão? É só ler segundo livro dos Reis, capítulo 11, né? Isso, segundo livro dos Reis, capítulo... Agora me deu branco. É Reis, tá? Primeiro ou segundo agora. Leia aí, gente. Leia a Bíblia aí, vocês acham? O capítulo 11, né? Que vai falar sobre os pecados de Salomão. Na verdade é o primeiro livro dos Reis mesmo. Pronto, desbugamos. Salomão fez tudo que Deus havia proibido o rei fazer. A lista do que Deus havia proibido o rei fazer está em Deuteronômio capítulo 17, né? A partir do versículo 11 a seguir. E por causa dos pecados de Salomão, nós temos aí o reflexo na posteridade. Porque a divisão do reino se dá justamente pelos pecados de Salomão, que refletem o seu filho Roboão. E aí nós temos aí a divisão dos reinos, que vão se dividir em 2 partes: reino norte e reino sul. Então 3 homens com a letra S, que tinha tudo para dar certo e der errado: Sansão, Saul e Salomão. Sim, e as características do Espírito Santo, pastor Tiago, no Antigo Testamento, a gente sabe que não é só uma capacitação de forma ampla. Sim. Né, como a já citou várias vezes, tem umas capacitações específicas. Sim. Do Espírito Santo. Gostaria que o senhor citasse para a gente algumas dessas capacitações de formas diferentes, em pessoas distintas, né, da ação do Espírito Santo, para a gente já começar a conhecer um pouco do trabalho, da ação dele no homem. Uma boa pergunta. Uma das características, né, de atuação do Espírito Santo, ou melhor dizendo, quais formas ele capacitava as pessoas? Ele capacitava uns para ser construtores, capacitava uns para serem guerreiros, capacitava uns para serem reis, profetas, sacerdotes e juízes, né? Nós temos aí então essas ações do Espírito Santo capacitando pessoas para trabalhos específicos, seja na área da construção, seja na área da exposição, seja na área do ministério profético, seja na área do ministério sacerdotal, do ministério jurídico, né, dos juízes que julgavam as causas do povo de Israel. Então são esses alguns dos exemplos do Espírito Santo agindo e capacitando pessoas para trabalho específico. E nós temos outras ações dele também, como enchendo o ambiente da presença de Deus, como nós dissemos logo no início, ele transformando uma situação catastrófica em um batalhão de um exército poderoso, como foi no Vale de Ossos Secos, né? Nós temos inúmeros exemplos do Espírito Santo aí agindo e atuando no Antigo Testamento de formas diferentes. Maravilha. Mais uma para não perder o gancho, para não ficar nessa. Inspirando um jovem sonhador
a ser intérprete de sonhos, por exemplo, José. Quando o copeiro chega para Faraó, depois de alguns anos, precisamente 2 anos, e ele diz: eu conheço um rapaz que tem o Espírito dos deuses. Não era o Espírito dos deuses, era o Espírito de Deus, que dotava José de um conhecimento profundo e ele podia interpretar sonhos. E olha onde ele foi parar, né? Exatamente. Uma posição que nem existia na época, né? Podemos chamar de ação do Espírito Santo também? Justamente, um cargo exclusivo para Deus honrar o sonhador. Pastor Tiago, em relação agora ao Novo Testamento, a gente falou muito sobre o Antigo, né? Testamento, sobre as ações específicas do Espírito Santo. E aí quando a gente vem para o Novo, se até agora você que está nos assistindo aí já aprendeu muito, é agora que nós vamos entrar realmente nas partes que são essenciais para nós, né? Que fazemos parte dessa geração do Novo Testamento, né? Essa é. Sim. Então, no Novo Testamento se fala sobre dons do Espírito, sobre frutos do Espírito, sobre manifestações do Espírito de forma total, né? Nós vemos aí, por exemplo, na vida de Paulo. Eu escutei várias ministrações do pastor Marco Feliciano, onde ele fala que o único apóstolo que militou nos 9 dons do Espírito foi Paulo. Quero até ouvir do senhor também um comentário sobre essa questão. Tem um negócio que o Mateus gosta, é pneumatologia e Paulo. Sim, os dois não tem como, se completam, se encaixam. Né? E explica pra gente um pouco, pastor, sobre essa questão de dons, frutos do Espírito. Vamos por partes, né? Vou só fazer uma observação teológica. Sim. Não encare isso como uma correção, mas como uma observação. Há uma diferença de dons para frutos. Sim. Né? E quando se fala de frutos do Espírito, não se fala no plural. Frutos fala das obras do cristão salvo. Acerca do Espírito Santo é apenas fruto, no singular. E este fruto tem 9 características: bondade, paz, longanimidade, temperança, mansidão e por aí vai. Tá? Então a colocação correta é dons e o fruto do Espírito. Maravilha. Tá bom? Só essa observação. Sim, não é correção. Estamos aqui hoje para aprender. Tá? Agora sim, eu dei até uma risada. Você cita uma pessoa que foi uma referência para mim e para a maioria dos jovens pregadores de 40 anos de idade para baixo. Marco Feliciano. Marco Feliciano inspirou uma geração, né? No início dos anos 2000, final da década de 90 para início dos anos 2000, meados. Sim. Eu desconheço pregadores que mais pregou acerca da pessoa do Espírito Santo. Eu desconheço. Marco Feliciano. Por isso eu assisto tanto. Pregou disparadamente. Eu tenho até alguns temas de cabeça porque eu assistia todas as mensagens. Por exemplo, ele tinha pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, Espírito Santo, o promotor do avivamento, Espírito Santo, o agenciador missionário, e por aí vai, né, dentre tantos. Quem já assistiu Feliciano sabe disso. Eu não posso afirmar categoricamente, porque a Bíblia não me dá esta margem, de dizer que Paulo ele possuía os 9 dons. Por mais que alguém, mas ele quando fala ali no capítulo 13 de uma das cartas aos Coríntios e tal. E até porque ele está falando dos dons de forma sistemática, falando que o Espírito concede a quem quer e orienta a igreja de Corinto e, consequentemente, nós, a igreja neotestamentária, que busquemos esses dons. Ele até sinaliza alguns dons que são de maiores relevâncias para a edificação da igreja. Dentre eles, o discernimento, né? O dom do discernimento e o dom da profecia. E até mesmo o dom de línguas, no sentido de edificar o próprio crente. E quando alguém falasse em língua publicamente, que é um assunto para uma outra ocasião, sim, a gente vai polemizar aqui, que se alguém falasse em línguas publicamente, levantasse alguém para interpretar, para que não houvesse confusão, tá? Para bons entendedores, meia palavra basta. Mas pulemos esse detalhe. Esse assunto é polêmico, Mateus, sobre a questão de línguas. Sim, né? sim. O que é línguas, o que é falar em línguas, enfim. Tem mas eu sou muito da glossolalia lá, dialecto, né? Isso. Então, os dons do Espírito Santo, eles são divididos em 3 categorias. Boa demais sua pergunta. Dons que manifestam o poder de Deus, dons que manifestam
a mensagem de Deus e dons que manifestam a glória de Deus, né? É só você estudar lá sobre os 9 dons que você vai conseguir identificar quais são os dons que manifestam a glória de Deus, que manifestam a mensagem de Deus e que manifestam o poder de Deus, né? Cada categoria com 3. Cada categoria com 3, né? A conta básica aí de divisão. Divide os 9 por 3, então dá 3. Agora, acerca do fruto do Espírito, que são 9 características, né? Como adquirimos o fruto do Espírito? Através do novo nascimento e através de uma vida cheia do Espírito Santo. No mesmo capítulo que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, já que nós dois temos isso em comum, acredito que o Daniel também, amamos Paulo e as suas obras, Com certeza. Paulo diz algo fantástico. Se alguém anda no Espírito, que viva também no Espírito. Obrigado por levantar essa pergunta. Se Feliciano é o pregador que mais pregou acerca do Espírito Santo, Paulo é o escritor e o teólogo que mais fala do Espírito Santo na Bíblia. Das 98 vezes que a palavra Espírito Santo apenas, não os adjacentes, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito tal, o Espírito Santo, das 98 vezes, 50% estão nos escritos de Paulo. A carta que mais Paulo fala de forma percentual do Espírito Santo é a carta aos Efésios. No capítulo 1, ele fala que nós somos selados pelo Espírito. No capítulo 2, ele fala que nós somos vivificados pelo Espírito. No capítulo 3, ele fala que nós devemos ser cheios de toda a plenitude do Espírito. No capítulo 4, ele recomenda para que nós não entristeçamos o Espírito. No capítulo 5, ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito. E no capítulo 6, ele recomenda que nós nos fortaleçamos no Espírito e também nos armemos com a espada do Espírito. Então, Paulo, ele era singular no assunto. Sim. E no quesito Espírito Santo. Então, Amava pneumatologia. Ele era de fato alguém que tratava da pneumatologia na acepção da palavra. Fala sobre o Espírito Santo com muita liberdade e com muito conhecimento. Ele mesmo deixou bem claro, olha, quando eu ia pregar em Corinto, eu não ia apenas com palavras de sabedoria humana, ou seja, conhecimento. Eu ia em demonstração de Espírito e de poder. Paulo, além de ter conhecimento, era cheio da graça de Deus, da unção de Deus. Porque conhecimento e unção, eles não se separam, andam juntos. Sim. E, pastor, vou fazer um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu também acompanho muito. Esse é o seu suspeito. E ele diz assim que as características de uma igreja avivada, quais são as verdadeiras características de um avivamento. Porque quando a gente fala em avivamento, né, Daniel, a gente já pensa em movimento. Pensa em isso, ação total, né? E o tempo todo, sim. E isso até um tempo foi polêmico, um assunto polêmico, né? Dessa nova geração agora, mudou um pouco essa questão de visão sobre esse tema polêmico, mas o reverendo Hernandes diz assim que as verdadeiras características de uma igreja avivada não é um movimento na ação do Espírito Santo, mas sim, quando cita lá nos escritos, que aqueles apóstolos, eles perseveravam, né, na doutrina, eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão. Então, explica pra gente, pastor, como que é verdadeiramente hoje, nos tempos atuais, ser avivado pelo Espírito Santo. Porque não tem a ver só com movimento. Não. Tem a ver com caráter, né? Mudança de características. Inclusive, já que citamos o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase sensacional. Avivamento é um movimento que acontece de dentro para fora. Uma igreja avivada influencia diretamente a sociedade na qual ele está inserido. Verdade. A gente vê isso na história. Grandes avivamentos, onde cidades inteiras não tinha latrocínio, homicídio, nenhum tipo de mazela. Porque o avivamento que começou dentro de uma comunidade atingiu toda a sociedade. Nós temos exemplos na história de países que ficaram 200 anos sem nenhum índice de homicídio, sem nenhum índice de latrocínio, sem nenhum índice de bebedeira. Países que, a exemplo de Nínive. Né? Alguém me pergunta, pastor, tem avivamento do Testamento? Vários. O avivamento em Nínive, por exemplo, é a primeira vez, inclusive, quem é pregador sabe disso, qual é a maior realização do pregador? Não é o seu cachê absurdo, viu, pregador? A maior realização de um pregador Deus. é quando uma alma
é tocada pela palavra e convencido pelo Espírito Santo. Verdade. O maior anseio do pregador é ele terminar a sua exposição e fazer o famoso apelo. Quem quer esta noite render-se ao Senhorio de Cristo? E quando vê uma multidão, e aí a gente tem várias de si, quem ganha uma alma encobre uma multidão de pecados, quem ganha alma sabe o é. E é a primeira vez na história da Bíblia que eu vejo um pregador pregar e ele pregar sem vontade e torcendo para que ninguém ouvisse a sua mensagem, muito menos colocasse em prática. Jonas. É verdade. Ele ficou furioso, irado, porque o povo se arrependeu. E ali foi um avivamento coletivo. E aí, a sua pergunta é extraordinária porque mostra, de fato, quais são os sinais ou as características do verdadeiro avivamento. Arrependimento, quebrantamento, transformação de vida, mudanças de comportamento. Perceba que é totalmente contrário daquilo que se foi difundido. Sim. Porque uma coisa, eu vou citar outro grande expoente aqui, pastor Silas Malafaia, ele tem essa frase, que eu cito, repito, né? Ele diz: as pessoas confundem avivamento com manifestações específicas de uma ação do Espírito Santo em um culto pentecostal. Não, avivamento é uma continuidade, avivamento é uma transformação. Tanto é que quando Abacuque ora, pedindo avivamento, ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra, e aqui nós temos um dos agentes do avivamento, e aí eu cito, né, uma frase conhecidíssima entre nós: todo avivamento é precedido por uma palavra, ou por uma pregação, ou por uma exposição da palavra. Não existe avivamento sem a palavra. Não existe avivamento sem a Bíblia Sagrada. Todos os avivamentos que ocorreram na história são precedidos pelo menos por palavra, oração e jejum. Não existe avivamento fora dessa tríade, né? Dessa tríplice faceta: palavra, oração e jejum. Ou seja, Abacuque ora: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra. Com qual finalidade? Para que no meio dos anos o Senhor notifique, venha legitimar a tua obra. E em momentos de ira, em momentos em que o seu povo se apostata, se desvia, o Senhor lembre de executar a misericórdia. Então, a finalidade do avivamento é justamente preservar, conservar, salvar ou trazer um morto à vida. A palavra avivar, inclusive, aproveitando o ensejo aí desta boa pergunta, nós só vamos encontrar o verbo avivar apenas uma vez na Bíblia. A palavra avivai-se, né? Em Abacuque 3:2, nós vamos encontrar conotações ou palavras similares que se derivam da palavra avivar, que é vivificar, restaurar, renovar, entre outras. Mas a palavra avivar só aparece em Abacuque 3:2. A palavra avivar, ela vem da raiz hebraica iel, né, que quer dizer manter vivo, preservar, salvar, restaurar, né, vivificar. Tanto é colocar fogo, reacender a chama. Aí Paulo vai escrever a sua última obra para Timóteo e vai dizer: Timóteo, deixa eu lembrar a você algumas características suas como cristão verdadeiro. Você tem uma herança familiar, você é um camarada fiel, você é leal, você tem fé, só que você em algum momento se perdeu no processo. E por esta razão, aqui da masmorra da prisão imperial de Nero, eu escrevo para você e mando esta palavra profética: despertas o dom de Deus que é em ti. E a palavra despertar ali é anestesiou no grego, que significa coloque fogo nesse altar de novo, reacenda a chama, vivifica-te, né? Uma alusão da expressão avivamento também, ou da ideia de avivar no Novo Testamento. Então, avivamento é trazer o morto à vida e preservar e manter alguém vivo. E foi de Deus o senhor encerrar com esse comentário de Paulo, porque já faz parte da próxima pergunta. Essa questão de desperta, né? Coloca fogo, né? Isso. Tem até um escritor, não vou lembrar agora o nome dele, mas que fala assim: ou você coloca o seu sermão no fogo, ou taca fogo no seu sermão, ou joga o seu sermão no fogo, né? John Wesley, essa frase de John Wesley. Então, assim, essa questão de colocar fogo, porque nós vemos hoje na igreja, inclusive algumas pessoas até chegam em mim com essa pergunta, Daniel. Nós temos até membros aqui da igreja que já chegaram em mim com essa pergunta, sobre essa questão do avivamento pelo Espírito Santo. Às vezes algumas chegam preocupadas,
Ah, irmão Matheus, mas eu não consigo ainda falar em línguas. Rapaz, ele vai voltar de novo. Sim. Não, fica tranquilo. Brincadeira, só para se contrair, continue. Eu não consigo ainda profetizar, né, usar os dons, né? Essa questão de desperta o dom. É uma busca, claro que nós sabemos que é uma busca. Sim. Né? Qual a forma correta de nós buscarmos os dons? Porque Paulo mesmo ele fala de alguns que são mais, entre aspas, importantes para a igreja. Sim. Né? Como é que deve ser essa busca nos dias atuais? Nos dias atuais, essa busca continua da mesma forma como sempre foi, né? Através de um relacionamento profundo com Deus, um desejo por Deus, uma sede por Deus. A fonte é a mesma e o caminho é o mesmo. Não mudou. E detalhe, esse caminho não tem atalho. Sim. Não tem atalho. É uma busca incessante. Tanto é que Paulo vai usar o verbo procurar. Procurar significa buscar até encontrar aquilo que deseja ser encontrado. E quando a gente fala de busca, a gente fala de intensidade, a gente fala de constância. Jesus vai falar isso, olha, tem 3 níveis da busca. Primeiro você bate, primeiro você pede, depois você bate e depois você busca. E não desista. Tanto é que quando eles estão em Atos lá, né? Eles não acontece do dia para a noite. Não. É uma busca. É uma busca contínua. Sim. E detalhe, obrigado, Daniel, por você levantar essa situação. A gente faz uma conjectura. E acho que até vou brincar com uma situação aqui que o pastor Raimundo Chagas descontraiu no ensino do pastor Neto sobre avivamento. Vou ver se eu consigo encaixar aqui, sem ferir os meus irmãos de outros pensamentos teológicos diferentes dos nossos. Tá? Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, salvo engano, que é o capítulo mais escatológico de Paulo aos Coríntios, que Jesus visitou um grupo de quase 500 irmãos em 40 dias. Após a ressurreição de Jesus, ele passa 40 dias aqui ainda na terra. 40 dias. Ou seja, estou quase falando em línguas aqui, vemos revelações na hora, né? A prisão, julgamento, condenação e morte de Jesus e ressurreição se dá no final de semana em que se inicia a Páscoa. Só para vocês pegarem o raciocínio. O que era a festa de Pentecostes? 50 dias. A festa 50 dias após a Páscoa. Ou seja, a gente começa a contagem aqui. Jesus é preso, é julgado, é condenado, morto e ressuscita. Ele ressuscita, ele passa 40 dias. Ou seja, 39 dias depois da Páscoa iniciada, né, a Páscoa realizada, Jesus é assunto aos céus. As últimas palavras de Jesus estão descritas em 3 dos 4 livros que nós chamamos de Evangelho, ou Evangelhos. Sinóticos, Evangelho de João. Mateus 28, versos 18 a 20, são as primeiras palavras de Jesus. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e fazer discípulos e tal, eis que estou convosco até a fundação do mundo, até a consumação dos séculos. Depois nós temos Marcos 16, 15 a 18, que aí é outro texto que alguns teólogos liberais dizem que foi acrescentado, mas enfim, eu creio na literalidade daquele texto. E por todo mundo prega a criatura, quem crê foi baseado na oração, quem não crê tal, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome farão isso, aquilo e tal. Sim. Depois nós temos Lucas capítulo 24, versículo 49, onde ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aquela que o Mateus está lá no início, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz essas palavras, é assunto aos céus. Né? E temos também a continuidade das palavras de Lucas 24, para não perder o gancho, 49, em Atos capítulo 1, dos versículos 3 a seguir. Aí temos o célebre texto dos pentecostais. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele passa 40 dias, no 40º dia ele volta para os céus. Se a festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa e Jesus vai embora no 40º dia, quantos dias se passaram entre a ida de Jesus e a descida do Espírito Santo? 10 dias. 10 dias. Agora veja, ele visita um grupo de 500 irmãos em 40 dias, consolidando, fortificando, lembrando a eles. Ele vai embora 10 dias entre ele ir e o Espírito Santo vir, como dizia Charles Spurgeon. Era necessário que ele, Cristo, fosse para que o Espírito Santo viesse. Onde foram parar os outros 380 irmãos,
se alguns estudiosos afirmam que haviam aproximadamente 120 pessoas ali. Sim. Aí é onde entra a descontração. O pastor Raimundo disse que esses 380 foram para Batista, Presbiteriano. Façam esse corte. Não vai ser contrário. Mas você percebe o que o Daniel levantou, que não, desde a primeira era, o primeiro século, não há uma busca constante pelo Espírito Santo. Agora, lance campanha de chave. Isso é verdade. Lance campanha de porta. Lance campanha de princípios para se tornar a pessoa mais bem-sucedida. 7 passos para se tornar a pessoa mais rica da sua igreja. Lota. Agora fala, não, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos orar porque queremos o Espírito Santo, queremos os seus dons. Tanto que não é John Wesley, mas tem um poeta, um escritor antigo, puritano, que ele costumava dizer ou escrever: o maior desejo de Deus é encher a sua igreja, mas esse é o menor dos desejos da sua igreja. Tanto é, já estou falando demais, normal, fica à vontade. Tanto é que John Wesley, ele vai tratar Efésios 5,18, encheios do Espírito, como um mandamento ignorado. As pessoas querem se encher de tudo, menos do Espírito. E aí, como diz o doutor, pastor John MacArthur Jr., ele diz: uma igreja sem o Espírito Santo é como um mausoléu. Por fora é bonito, mas por dentro só tem morte. E assim, pastor, entrando agora em um ponto assim triste para nós que somos pentecostais, sim, né, mas necessário. Não tem como a gente decorrer desse assunto sem entrar nesse ponto, né, sobre a questão da pessoa do Espírito Santo dentro da igreja hoje, né, das ações dele dentro da igreja hoje. O senhor cita um escritor, não vou lembrar o nome dele agora também, mas eu sei que o nome do livro é Um Deus Esquecido. Isso, né? Francis Chan. Sim. E ele fala sobre essa questão do Espírito Santo ser esquecido dentro da organização, sim, ou melhor, do organismo, que ele deveria ser mais lembrado. Sim. Né? Então, assim, como é que nós hoje, como pentecostais, provenientes de um avivamento, né, da Rua Azusa, isso, e aí vem uma questão de continuidade, como o senhor falou, né, de manter o Espírito Santo, de colocar fogo, né? E é um termo até teológico, né? Continuismo, nós somos continuistas, enquanto os outros que não acreditam na ação do Espírito Santo, como nós acreditamos, são chamados de cessacionistas. Acho que cessou desde a primeira era da igreja. Sim, sim. E como que nós hoje, então, continuistas, né, nós devemos, melhor dizendo, manter essa chama acesa. Sim. Como é que nós devemos buscar a cada dia manter essa chama acesa? Mateus, a sua pergunta já tem a resposta. Você só quer uma autoafirmação e eu vou dá-la. Como Francis Chan diz em seu livro Deus Esquecido, nós fizemos justamente ao contrário, ou o contrário, do que Paulo nos recomendou em algum momento, até nos ordenou, porque quando ele fala do Espírito Santo em alguns casos, ele fala de forma imperativa. Por exemplo, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas esteja do Espírito. Ali não é uma sugestão. Não, olha, Mateus, se você quiser, seja do Espírito. Não, ali é uma ordem. Enchei-vos. É uma ordem, é imperativo. Quando ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, é uma ordem imperativa. Aí ele vai dizer aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Ou seja, tudo que Paulo ordenou, trouxe de forma imperativa, nós fizemos o contrário. Entristecemos, não nos enchemos e estamos apagando o Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo tem autonomia, como tinha na igreja, e eu posso falar com propriedade sobre esse assunto agora, sobre o Espírito Santo, porque nós estamos estudando isso no IBASP. Aproveito para fazer o mexão, tá? Você que não tem curso teológico, vem estudar conosco no IBASP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Pedro do Vigo. Temos os níveis básico e médio, viu? Não fique de fora. E Daniel, volte logo. Daniel é um baspiano. Mateus concluiu. Querem ir pro médio. Então, Mateus, quando a gente olha para o Espírito Santo no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, propósito, tá? Ele recebe pelos pais da igreja, pela teologia, que nós chamamos de teologia patrística, teologia dos pais da igreja, de Atos dos Apóstolos, mas ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos é o livro que mais fala do Espírito Santo.
lógico, comparado também aos escritos de Paulo. Sim. Do capítulo 1 ao capítulo 28, nós temos o Espírito Santo em todas as partes do livro de Atos. E o que é que prevaleceu na igreja primitiva? A autonomia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo fala em uma reunião dos apóstolos em Jerusalém e diz: separai-me para mim a Barnabé e Saulo para o que eu chamado. É o Espírito Santo quem consagra, quem comissiona, quem convoca, quem separa. Depois nós temos em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, os discípulos dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja a ordem sequencial. Pareceu bem ao Espírito Santo. Depois nós invertemos isso. Parece bem a nós, e aí o Espírito Santo dá o palpite se a gente der oportunidade para ele. Como ele é um gentleman, ele, apesar de soberano, ele não é invasor, por isso que um dos seus símbolos é a pomba, né? E aí tem um significado todo por ser a pomba do Espírito Santo, mostra a sua sensibilidade, a sua pureza, a sua educação extrema, seu lado genuíno de um gentleman, de um pacificador. E a gente percebe que o Espírito Santo hoje, em muitos lugares, não tem a autonomia que ele deveria ter, por ser aquele que é tratado pelo próprio Jesus como o procurador da igreja. A palavra paracletos em João 14,16, que você cita: eu rogarei ao Pai e vos dará um outro consolador, deixa bem claro, ele é o meu procurador, ele é o meu advogado, ele é parecido comigo, né? Duas palavras gregas ali para outro, hétero e allos. Jesus não está dizendo que era alguém diferente, mas ele diz allos, alguém da mesma essência, da mesma natureza, com a mesma inspiração, com os mesmos atos e obras. Ou seja, por isso que ele é Deus, ele é parecido, idêntico, igual, similar a Jesus. Enquanto nós acharmos por bem que devemos dar mais vazão àquilo que uma autoridade humana fala e não o Espírito Santo, nós vamos permanecer, infelizmente, nesta frieza espiritual. E se não houver um despertamento urgente no Brasil, nós estamos caminhando a passos largos para acontecer o que aconteceu na Europa. Desculpa a redundância. A Europa foi assim. Os maiores avivamentos que aconteceram na história nos 10 séculos, né, depois dos primeiros 3 séculos da igreja primitiva, foram na Europa. A América, que foi berço de Dwight Lyman Moody, Charles Spurgeon, recentemente Billy Graham, caminhando também para essa mesma apostasia. O que me deixa tranquilo no Brasil são os remanescentes, são os Mateus da vida, são os Daniéis da vida, são os adipelenses. Nós estamos vivendo na Adipel um período de transição extraordinária, onde o nosso pastor presidente de honra, pastor Pedro Abreu, deixou o caminho aplanado, e o nosso pastor Josué dando continuidade. E uma das ênfases do pastor Josué é avivamento, é busca pelo Espírito Santo, é unção. E eu oro para que nós, da Adipel, sejamos aqueles que possam contribuir para este último grande avivamento que precede a vinda de Jesus. Porque eu creio que haverá um grande avivamento, despertar espiritual da vida de Jesus, antes da vinda de Jesus, onde nós percebemos em Mateus 25, versículo de número 6, isso bem claro, né? O clamor da meia-noite, quando as noivas ou as virgens acordam. Ali é um despertamento último para o encontro com o noivo que está a caminho. Amém. E o senhor citando essa passagem, eu trouxe uma mensagem há pouco tempo, né, sobre essa questão das 10 virgens. Isso. E é onde ali, quando a gente vai estudar sobre o texto, a gente vê que aquele que dá o grito é uma tipificação do Espírito Santo. Sim. Né? Ele que vai dar o brado, né, a despertar a igreja. Né? E nós não podemos estar com nossos ouvidos tapados, né, neste grande dia, para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso. Por isso que a necessidade da busca constante do Espírito Santo, né? Constante. Incessante. Buscar o Espírito Santo é incessante. E pra gente já partir pro fim, infelizmente, foi assim uma pincelada por cima, né? Porque se a gente for entrar nessa questão da pneumatologia profundamente, são muitas horas. Nós vamos falar tudo aqui justamente pro pessoal que tem interesse, né? Isso. Se inscreva lá no curso médio do IBASF e com certeza você não vai perder nada. Tá? Se o básico já é naquele nível que de básico praticamente não tem nada, né? Imagina o médio, né, Daniel? Desse jeito. E, pastor Thiago, para a gente então finalizar a questão do assunto, como que será
a ação do Espírito Santo nos últimos dias, para que nós possamos já ficar aí um pouco mais apercebidos, né, sobre a questão do Espírito Santo no fim dos tempos. Não vamos entrar em escatologia, porque esse é assunto para outro dia. Muita coisa. Mas como será essa ação do Espírito Santo de acordo com as Escrituras nos últimos tempos? Sim. Como quem preparando a chegada do noivo, né? Nesse sentido a pergunta. Trazendo esse último despertamento, boa demais a sua pergunta, Mateus, que a gente finaliza até mesmo de cunho escatológico, pincelando. Quando nós estudamos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, aqui, meu querido amigo, pastor Denilson Lima, um escatólogo que eu amo por demais, amigo, ele tem uma obra extraordinária sobre a escatologia, que é desvendar, revelar, desvendar e descobrir, né? E ele subdivide, e eu creio na mesma linha, o livro de Apocalipse em 3 partes. Capítulo 1, a apresentação de Jesus à igreja. Os capítulos 2 e 3, a mensagem de Jesus para a igreja. E dos capítulos 4 a 22, todo o contexto aí de grande tribulação, milênio, prisão de Satanás e por aí vai. Como vocês, nós não vamos entrar nisto agora. Mas o que eu chamo a atenção são os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Porque Jesus vai falar diretamente com a sua igreja. E aí você falou algo interessante, uma conjectura digna de aceitação, sem ferir o princípio da aplicação e interpretação que nós chamamos de hermenêutica bíblica. Que de fato, aquele clamor, aquele grito, aí vem o esposo, é o Espírito Santo dizendo: eu vim preparar o caminho para o noivo e a noiva se encontrarem e legitimarem, finalizarem, consumarem de fato o casamento. Perceba que em todas as 7 cartas, é como se nós chamássemos de o trabalhador, o correspondente da mensagem, colocasse um selo na carta. E o selo da carta, Daniel, era: quem tem ouvidos ouça. Sim. O que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é de Deus, o Filho transcreve a mensagem, mas quem fala audivelmente é o Espírito Santo. Significa dizer que ele continua falando, mas nós estamos ouvindo. É verdade. Essa é a grande questão, né? E eu gosto de uma aplicação de um pregador que eu não vou me recordar agora. Eu achei interessante quando eu vi pela primeira vez. O Espírito Santo não fala com quem tem orelha, porque todo mundo tem orelha. Até um deformado, ainda que seja faltando um, ele tem uma outra orelha. Ele fala com quem tem ouvidos. É uma grande diferença de escutar e de ouvir. Sim. E é isso que nós precisamos, né? Precisamos ouvir e falar com o jovem Samuel. Fala que o teu servo ouve. Está atento de verdade. Né? É isso aí, né, Daniel? É isso aí. Nós começamos lá no início, lá em Gênesis, finalizamos em Apocalipse. Como diz a missionária Eudineia, um abraço para a nossa líder do ciclo de oração, nós passeamos em toda a Bíblia. Graças a Deus. Como eu disse, não pôde aprofundar muito, né? Sim. O tempo não nos permite, mas acredito que foi de grande valia para todos que nos assistiram até agora aí. Essa aula que nós tivemos hoje, né? Não foi um episódio, uma entrevista, uma conversa, não, foi uma aula, na verdade, sobre a pessoa do Espírito Santo. E fala agora uma pessoa aqui que fala muito sobre isso. O Daniel está aqui, não me deixa mentir. Nós temos aqui algumas pessoas no estúdio que também não me deixam mentir sobre essa questão do tanto que eu falo da necessidade Amém. Da busca pelo Espírito Santo. Sim. Da necessidade de entender, foi o assunto do podcast passado, do episódio passado, o seu chamado. Sim. E nós só conseguimos entender plenamente o nosso chamado através da ação do Espírito Santo em nós. Eu contei no episódio passado, pastor, não sei se o senhor teve a tranquilidade de assistir, né? Porque eu sei que a vida é muito corrida, muita coisa, e eu citei que para mim entender o meu chamado eu precisei ter uma experiência sobrenatural com Deus. Sim. E essa experiência sobrenatural veio através de um sonho. Sonho esse que, assim como o senhor citou no início da nossa conversa, era uma forma de capacitação do Espírito, como foi com José. Né? Então o Espírito Santo ele tem várias maneiras de agir, mas nós precisamos verdadeiramente dar ouvidos ao Espírito. Não podemos negligenciar o Espírito Santo.
É Ele quem está conosco, é Ele quem habita em nós, é Ele quem nos prepara para encontrar com Jesus Cristo logo mais, o que eu creio que está muito breve essa volta agora, não vai demorar mais, pelos sinais que nós vemos, né, Daniel? Sim. Então Jesus está voltando. Você que nos assiste, fique com essa frase no seu coração: Jesus está voltando. E para você estar pronto para esse momento, deixe o Espírito Santo agir em você. Amém, pastor? Amém. Vamos finalizar então? Infelizmente. Gostaria que o senhor desse agora as suas últimas palavras, direcionadas agora a quem nos assiste, Sim. sobre essa questão do Espírito Santo, dos dias atuais. Fica à vontade agora. Sem sombra de dúvida. Eu quero agradecer aqui ao Daniel, ao Matheus, a toda a equipe, né? Podcast Navarro do Reino. É um podcast que veio para ficar. Vai crescer muito. E eu vou participar de muitos episódios. Amém. Se Deus quiser. Vou terminar a minha participação como eu sempre termino a maioria das aulas de pneumatologia. Busquem o Espírito Santo. Procurem o Espírito Santo. Se relacionem com o Espírito Santo. E não pare de buscá-lo até que você seja cheio de toda a plenitude dele. Glória. Dwight Moody tinha uma frase: eu sou como um vaso rachado. Quanto mais azeite tenho, mais azeite escorre e mais de azeite eu preciso. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência contínua. Volta em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Significa dizer: me encho hoje, continuo me enchendo amanhã e me encho até o dia em que Jesus voltar. Glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Amém. Santo. Essas foi as palavras do nosso querido pastor Tiago. Pastor, Deus abençoe. Amém. Tá bom? E sabemos que logo vai ter mais oportunidades. A gente tem muito assunto aí para tratar ainda aqui nessa mesa. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve, curte, comenta, compartilha e vamos juntos fazer a obra de Deus. Amém? Pessoal, eu tenho certeza que esse episódio de hoje talvez seja um diferencial no seu ministério, na sua forma de entender, né, pastor Tiago, a questão do chamado. Então, deixe aí o seu comentário sobre o que você aprendeu nesse vídeo de hoje, sobre o que vai mudar, né, de agora para frente na sua percepção da pessoa do Espírito Santo, que nós queremos também te ouvir, né, ver o que você está sentindo, está vendo Deus falar com você nesses episódios. E como o Daniel falou, esse não vai ser o último não, pastor Tiago. Nós sabemos que a agenda é muito complicada para conseguir trazer o pastor Tiago, muitas responsabilidades. Daí nós já queremos agradecer pela presença do Senhor, que já de prontidão se colocou disponível. Nós somos eternamente gratos ao Senhor pelos ensinos, Amém. Pelas palavras ministradas, pela presença do Senhor aqui hoje. Eu tenho certeza que em breve nós nos veremos ainda aqui muitas vezes. Não vejo a hora de voltar. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tem mais. Amém.